Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui, professor Leonardo. Esta é a aula de número 25 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Curso agora de epistemologia, continuando aí o curso de filosofia com epistemologia desde a aula 21. Da aula 1 até a aula 20, você vai encontrar neste curso as primeiras noções introdutórias de filosofia. E aqui, então, prosseguindo com a epistemologia, com o curso de epistemologia, aula 25, dialética. Esse é o assunto. Já aparece para você aí na tela, dialética. Pessoal, longe de nós querer esgotar o assunto de dialética, né? Loucura, praticamente. Mas vamos ter acesso a um bom conteúdo, né? Bom, dialética, no grego, lektikos, perdão, palavra, significa palavra, razão, e também dialegen, que significa diálogo, discussão. Então, a soma aí do lektikos com dialegen, palavra com diálogo, razão com diálogo, razão com discussão, palavra com discussão, dialética. Deu para entender a pegada aí? Não há um conceito exato, pessoal, não há um conceito exato. Se você, pensou assim, agora vem o conceito de dialética. Não. Perdão. Não há um conceito exato, fixo e pacificado do que seja dialética, comportando assim múltiplos conceitos e significados. São vários, né? Por exemplo, aí a síntese dos opostos é um conceito, a lógica também é um conceito e por aí vai. Um conceito ligado à lógica, vários conceitos, pessoal, vários conceitos aí de dialética, tá? Apesar de diversos significados e concepções filosóficas, em apertadíssima síntese, hein, diríamos que a dialética se constitui numa técnica argumentativa ou numa arte de falar, perpetrada de ideias de movimento, dinamicidade e mudança. Movimento, dinamicidade e mudança. Você vai ver dentro da ideia de dialética essa questão do movimento, essa questão de mudar as coisas, essa questão do movimento, movimento, de mudar as coisas, essa dinâmica de mudança, de transformação, está dentro da ideia de dialética. Num geral, pessoal, num geral, tá? Porque há filósofos que praticamente não tem expressão, não tiveram expressão quanto ao assunto. Foi só em Hegel mesmo que nós tivemos um avanço no estudo disso. Mas também trouxemos outros, Sócrates, o Platão e por aí vai. Já a gente vai ver. Em linhas gerais, a dialética seria a passagem de um estado para outro. Ou seja, a mudança, olha lá o que eu falei, do ser para o não ser, em que não há o aniquilamento, a destruição ou a morte pura e simples, mas apenas um movimento. Vamos entender essa parada aí, pessoal. Uma pegada aí mais hegeliana, né? Mas vamos entender. A dialética vai tratar justamente isso, uma transformação, uma passagem de um estado, de um ponto, de algo para uma outra coisa, sem que aquele algo que passou, vamos dizer assim, para aquela outra coisa se destrua, acabe. Por exemplo, aí a água, né? A química da água, H2O, a química da água é o H2O. A água continua sendo água com a química de água, no H2O, estando no estado sólido, ou seja, o gelo, estando no estado líquido, ou seja, no estado liquefeito, ou no estado gasoso,
de vaporização, de vapor. Continua ali, a molécula de água continua existindo, continua preservada. Você entendeu isso, sim ou não? Beleza? Então há uma dialética, há uma mudança de estados, há uma transformação de um estado para outro. Joia? Beleza? Você entendeu essa pegada aí? E a água continua sendo água. Para ser mais específico, olha esse quadrinho. Tríade dialética. Vamos estudar então aí a tríade dialética. Isso é o básico do básico daí da dialética, que, poxa, alguns não gostam dessas estruturas, né? Mas eu acho que é o básico e isso pinta em prova. Então vou ter que trazer para você, cara, porque, enfim, é um processo dinâmico que é assim chamado porque tem 3 momentos denominados de... Quais são os 3 momentos? Momento 1, momento 2 e momento 3 da tríade, por isso tríade 3, dialética. Essa dialética, essa mudança, esse movimento, tem 3 partes, 3 momentos distintos. Tese, antítese ou antitese, mesma coisa, e síntese. Vamos de novo? Tese, antitese e síntese. Lembrando aqui, pessoal, olha aqui, ó, esse quadrinho aqui embaixo, aqui, ó. Tese, antitese, síntese. Não há um grau de superioridade entre elas, não. Isso está, na verdade, no movimento, ó, no movimento circular. Circular. Uma o tempo todo interagindo com a outra. Beleza? Vamos ver um filósofo aqui que diz que uma, na verdade, está dentro da outra, está intrínseco a coisa, essa questão. Não há uma separação aqui, tá? Mas nós podemos entender que há esse movimento de transformação, de mudança circular no geral, beleza? Vamos lá então. Tese é a afirmação, corresponde à ideia inicial. Então eu tenho uma ideia inicial, eu tenho a coisa iniciada, tese. A proposição, a realidade em si, tese. Então, seria aqui, nesse nosso esquema, o ponto de partida. O ponto de partida, a tese. Beleza? A antítese ou antitese é a negação da tese. Então, a tese, de alguma forma, vai ser negada e é o quê? É a contrariedade da tese, a oposição, a anteposição ou contradição. A contradição da tese chama antitese, antítese. E por último vai ter a síntese, que é a negação da negação. Lá na frente, no nosso curso de lógica, nós vamos ver que a negação da negação se constitui numa outra afirmação. Surgirá do resultado da junção, do embate entre tese e antítese. Então, nesse embate entre tese e antítese, o resultado é uma síntese, que é, na verdade, a conclusão. Beleza? Ou seja, uma nova realidade vai se formar, uma nova tese, uma nova realidade se formará com a síntese. Representando na lógica, pessoal, fica mais ou menos assim, ó. Eu teria a tese com um pensamento, que nós vamos chamar de P. P, beleza? Tese como um pensamento, que nós vamos chamar de P. A antítese ou antitese seria a negação do P. Negação pode ser um tio ou uma cantoneira, tanto faz. Você pode representar, beleza? Negação de P. E a síntese? A síntese seria a negação da negação de P. A negação da negação de P, veja, a negação de P é a negação de P. E a negação da negação de P? Você vai encontrar, na verdade, um outro P. A negação da negação constitui-se numa afirmação. Pessoal, a síntese
A síntese é outra tese. É outra tese. É o início, é o reinício da parada. Porque houve a negação da negação. Beleza? Uma conclusão de uma nova realidade nascendo ali, que a gente pode chamar de tese nova. Tese nova. Beleza? Muito bem. Vamos em frente. Vamos em frente. Aqui, concepções. Concepções. Cada ponto que veremos agora será analisado com maior profundidade mais adiante, se Deus quiser, pessoal. Vamos levar esse curso, né? Se Deus quiser, com a graça de Deus, peço aí a ajuda de vocês lá no final de conversa. Beleza? Trouxemos um breve resumo sobre as concepções de alguns filósofos no que tange a dialética. Breve resumo, pessoal. Vamos começar pelo primeiro deles aí, onde nasceu praticamente a dialética, o Zenão. Deu origem à dialética quando considerava a técnica argumentativa formulando paradoxos. Em apologia à teoria monista, ou seja, a imobilidade. Vou falar sobre isso, calma já. Utilizava o método da redução ao absurdo, ou reductio ad absurdum, em latim, né? Em que, partindo da concepção mobilista do seu oponente, o filósofo Zenão o conduzia a um processo de redução ao infinito, até que haja o reconhecimento de um pensamento inválido e desproporcional. O quê? O absurdo. Seus paradoxos principais foram a dicotomia, Aquiles e a tartaruga, flecha imóvel e o estádio. Pessoal, vamos entender. O Zenão, ele se opunha ao pensamento lá do Heráclito. Ele vinha na linha de Parmênides, que acreditavam nessa questão aqui. Depois, mais na frente, eu falo nisso, não é o momento, tá? Ele vinha nessa linha aqui, da imobilidade, do monismo. Estaria tudo estático, enquanto o Heráclito, nós vamos ver no próximo quadrinho, acreditava na mobilidade, tudo estava em movimento, o chamado devir. Zenão, com os paradoxos, fazia uma espécie de retroatividade, retroação para momentos ou espaços anteriores, para provar que a mobilidade, o movimento, não existia. Deixa eu ser aqui, para depois nós vamos estudar isso, que aqui a ideia, não pegar a ideia de dialética, né? Mas aqui na dicotomia, por exemplo, olha aqui, ele vai, é mais ou menos assim, pessoal. Um ponto A, uma pessoa vai de um ponto A, um pouco aqui de ciências, parece um pouco física isso aqui, sabe, pessoal? Parece um pouco física isso aqui. Vou colocar aqui, aqui, Uma pessoa vai de um ponto A para um ponto B. Você deve estar vendo aí o ponto A e o ponto B. Para ele, pessoal, ideia de imobilidade. Presta atenção. Não existe esse movimento aqui. Não vai existir esse movimento aí. Do ponto A para o ponto B. Não vai existir. Por quê? Porque antes de chegar em B, no meio dos dois, no ponto central haveria um ponto C. Preste atenção onde eu vou chegar. No meio dos dois haveria um ponto C. E antes de chegar em C, haveria um outro ponto, que seria o D. E aí o que acontece? Isso se repetiria e nunca chegaria no destino final. Por que isso se repetiria? Isso se repetiria infinitamente. Haveria uma infinidade ali, uma infinidade de pontos a serem percorridos, logo o ponto final nunca chegaria. Então a ideia aqui é de que a coisa estaria estática. Estático, a coisa estaria imóvel, beleza? Daí a ideia da imobilidade, beleza? Jamais chegaria naquele ponto, porque no meio ali tem infinitos pontos. Pessoal, vamos aqui rapidinho analisar aqui, né?
Você sabe aí que você conhece lá os números naturais. Lembra desse conjunto? Dos números naturais? Deixa eu só apagar aqui rapidinho, já vou sair daqui, porque para não ficar loucubrando nem, né, sacaneando o negócio. Os números naturais, nós começamos no 0, o 0 faz parte. Tem lá o 1, né? Tem o 2, tem o 3, e assim vai, né? Depois você estuda lá os números reais, os números inteiros, né? E por aí vai, beleza? Os fracionários, que é o irracionais, perdão, racionais são os fracionários, que é o quê? Os irracionais são as dízimas, e assim vai. Bom, pessoal, do 0 para o 1, do 0 para o 1, para o zenão é o infinito. Se é o infinito, tudo está o quê? Estático. Há uma infinidade de números aqui no meio, tudo estaria estático, beleza? A Aquiles e a tartaruga, flecha imóvel, estádio, recorre à mesma metodologia, ao mesmo método, tá? A mesma técnica para se chegar, só com umas inversõezinhas lógicas, para se chegar nessa ideia. Depois, com mais tempo, nós vamos vendo cada um. Nós estamos agora estudando a dialética, essa foi a de Zenão, os paradoxos, e a técnica dele principal foi o retorno, né, foi o recurso ao absurdo, né? Ou seja, ao impossível, ao absurdo. Beleza? Vamos em frente, vamos aqui com Heráclito agora. Heráclito com o devir. O devir, o que é isso, esse negócio de devir, né? No italiano, infiere, e no latim, devenire. Devenire significa, pessoal, chegar, vir a ser, tornar-se. Chegar, vir a ser, tornar-se. Mas o que é isso aí, hein? O que é esse negócio do devir? Veja só, enquanto o Zenão e o Parmênides estavam aí com essa concepção de imobilidade, das coisas estarem estáticas, depois nós vamos ver isso melhor na metafísica, se Deus assim nos permitir chegar lá, né? Veja só, o Heráclito, ele tem aí uma percepção diferente, pessoal. Ele tem aí uma percepção diferente, né? Ele tem uma percepção de que tudo estaria, na verdade, em movimento. Tudo estaria aí em movimento. Tudo estaria se mexendo. Tudo estaria escorrendo, tudo estaria passando, tá? A ideia aqui de mobilidade, movimento. Movimento, de vir a ser, de tornar-se, percebe? As coisas estão em constante movimento. Muito bem. Sua dialética mobilista, porque de movimento, orbita sobre as ideias de movimento, já coloquei ali, de fluxo, de instabilidade, de mobilidade, de mudança, de fluidez. Sacou aí a parada? Parte da concepção de que tudo estaria em o quê? Movimento. Nada está parado, não tem nada estático. Tudo está em constante transformação. Tudo estaria em ininterrupta transformação, em incessante mudança. Ele aí, claro, pessoal, não veio assim lá no grego, não está com essa estrutura aí, mas traduzindo para ficar de fácil compreensão, nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, porque o cara entra no rio, né? Isso nós vamos ver depois na metafísica de novo, só estudando o devir, pessoal, separado o devir na metafísica, separado, tá? O devir na metafísica. Muito bem, porque o que acontece? A pessoa, tá lá o rio, né? A água passando, né, pessoal? Tá o rio, riozinho, água passando. Tá o riozinho aqui, ó. A água tá correndo, não tá correndo? Tá. Vamos supor que tá nesse sentido aqui, ó. Uma pessoa tá aqui, ela entra no rio. Entrou aqui, ó, nessa água aqui, nessas águas, tranquilo? Quando ela sair e entrar de novo, o que vai acontecer? Aquelas águas que ali estão já não são mais as mesmas. Daí a ideia de que tudo está em movimento. E para ele a pessoa também não é mais a mesma. Joia? Extrai isso daqui, depois lá nós vamos estudar isso melhor, lá na metafísica, tranquilo, pessoal? Aqui, a ideia aqui é de dialética de Heráclito. Extrai-se aqui o que chamou de pantarrei, que quer dizer tudo passa, tudo escorre.
traça a filosofia intitulada como Movimento dos Contrários. Aí, ó, é o nome dela. Ou Conflito dos Opostos, ou Pólemos. O frio se tornando em quente e vice-versa. A noite em dia, o frio em calor, né? De novo aqui o frio. Bom, a vida em morte. Pegou aí? Sim. Pegou, entendeu? Vamos então para Sócrates e a sua dialética. Sócrates, e aí com a maiêutica. Olha só, pessoal, essa aqui é a equação do primeiro grau de maiêutica, tranquilo? Maiêutica aqui ainda nesse curso de epistemologia, se Deus permitir, vai estar mais na frente, estudando mais a fundo, com mais detalhes, questão legal de maiêutica pra gente. Joia? Vem do grego maiêutike. Maiêutike significa parto, dar à luz, ou arte de partejar. Pessoal, isso foi uma homenagem, né? Sócrates chamou assim a maiêutica, a técnica que ele utilizava de dialética, em homenagem à sua mãe, que era parteira. Sua mãe dava luz a filhos, ajudava no parto. Então ele vendo aquele trabalho, ele fez algo semelhante, que você vai ver aqui, tá? Ele acabou chamando de maiêutica, beleza? Ele propunha as etapas do método socrático de conhecimento. Na verdade, o maiêutica, pessoal, é um pedaço do método dele. Porque o método dele tem duas partes. Duas partes. Aqui, ó. Ou dois momentos. Momento 1, a ironia. E momento 2, olha só, pessoal, eu estou montando a apostila, tudo assim, esquematizado, tá vendo? Tudo assim. Hein? Você vê, você bate o olho e você sabe o que você está lendo, né, mano? Tranquilo? Leitura fácil, leitura boa. Aí, ó. Beleza? Uma apostila muito boa, não? Vai ficar? A primeira apostila está pronta lá, está vendendo lá no site lá de Introdução e Fundamentos. Esse método consistia basicamente num diálogo. Você vê, ainda vamos estudar maiêutica, mas só o que a gente está estudando aqui de dialética já mata as questões que estão caindo aí, né? Nos concursos aí militares, concursos de vestibular. Esse método consiste num diálogo com a formulação de perguntas, uma espécie de interrogatório. E a finalidade, pessoal, era conduzir o seu interlocutor, o cara que estava lá dialogando com ele, o cara que estava lá na dialética com ele, ao autoconhecimento ou então destruição de falsas opiniões. Então ele queria fazer com que o cara mudasse de ideia se o cara tivesse errado na concepção dele. Ele utilizava a dialética. A dialética chamada aqui, né, pela técnica dele de maiêutica, que na verdade é uma parte do método. E o método vem na primeira parte a ironia, e na segunda parte a maiêutica propriamente dita. E como é que essa ironia é chamada de fase destrutiva? Por que fase destrutiva? Veja só, o Sócrates dava uma de meio que que não sabia o que estava falando, que não conhecia o assunto. É isso mesmo. No grego, olha lá, eironeia, que significa dissimulação, refutação. É um momento que ele vai refutar no final, né? Vai levar ali o indivíduo a se contrariar, tá? E também, com isso, ele vai mostrar que não sabe tanto sobre aquilo, mas com perguntas cirúrgicas, vai fazer com que o próprio indivíduo, isso é muito importante você entender, que é o próprio indivíduo que chega à conclusão que ele está errado. Não é o Sócrates que convence. Percebe, pessoal? A maiêutica aqui é o indivíduo que dá a luz, é ele que gera um filho. E o filho aqui é o conhecimento. O filho aqui é o conhecimento. É o saber aquilo que estava sendo conversado. Era um momento que Sócrates fingia, fazia de contas, fingia, né, não conhecer o que debatia, levando o interlocutor, o oponente, a admitir por si mesmo, pessoal, e frente às suas próprias ideias, a percepção de ignorância. Então, a admissibilidade do estado de ignorância era, vamos dizer assim, as contrações do parto. Seria as contrações do parto. Não é? As perguntas de Sócrates, juntamente com a admissibilidade de ignorância do indivíduo ao final, né? E
quando assim, a autocolocação de Sócrates como alguém que não sabia aquilo, ou seja, uma espécie aí de humildade, levava o próprio indivíduo a parir a percepção verdadeira, a percepção correta sobre aquilo, ali na concepção de Sócrates. Uma espécie aí de inatismo, que depois Platão trabalha, né, pessoal? Conhecimento inato, aquele reminiscente, enfim. Bom, o indivíduo já nasceria com aquele conhecimento, né? Inclusive, em outras vidas ele já teria, né? Platão chama isso de mundo inteligível, e através da maiêutica de Sócrates ele daria à luz aquela coisa lá, beleza? Muito bem, então a admissibilidade da ignorância, através da contradição, da evasão, da inconsistência, né? O indivíduo ficar sem saída, seria ali as dores de parto para o início aí para dar a luz ao conhecimento. E aí vem o segundo momento, que é a maiêutica, que é o parto em si, propriamente dito, fazem que o seu adversário, o interlocutor, por si mesmo, importante isso, desvela a verdade, desvela e tirar o véu, tira o pano que cobre a verdade, ele mesmo cai como escama dos olhos e tem ali a percepção de que ele estava no caminho errado. E dava luz, o quê? Ao que nós estamos estudando, ao conhecimento. Deixa eu só conferir, ver se está ok aqui os quadrinhos, tudo certo. Vamos partir para o próximo. Ainda aqui no estudo da nossa dialética, basicamente do conceito de dialética, vamos aí para Platão. É um processo de subida. Platão, pessoal, vê a dialética, deixa eu desenhar aqui para você. Platão vê a dialética como se fosse uma escada. Ele usa essa ideia de escada, né? Lá no meu curso Amor e Paixão, eu boto lá escada amores, escala amores, que é uma escada que leva ao amor, que seria essa ideia de perfeição para Platão, né? Platão é discípulo de Sócrates, né? Se Deus quiser, vamos ver isso lá na história, né, da filosofia. Apaguei demais aqui, deixa eu recolocar aqui essa perninha da escada. Pessoal, em andares inferiores, tá? Em andares inferiores dessa escada estaria uma espécie de mundo para ele. Chama de mundo das sensações ou mundo sensível. Sensível. Mundo sensível. E aqui no andar superior estaria o mundo inteligível. Inteligível. Tá percebendo aí? No mundo inteligível, com L, inteligível, andar mais elevado. Mundo sensível, dois mundos. Mundo sensível, mundo. Dois mundos. Ou dois planos. Mundo, mundos. Mesma coisa, beleza? Inteligível, mais acima. Sensível, mais abaixo. Depois o cristianismo, principalmente através de Agostinho de Hipona, faz uma releitura disso e adapta, né, a filosofia ao cristianismo. Muito louco isso. Bom, mas deixa isso para lá. Vamos em frente aqui. Pessoal, professor, só quis dizer que é céu e terra, mais ou menos isso aí mesmo, tranquilo? Mais ou menos essa pegada aí, lá na filosofia medieval. Trata-se de uma espécie, bom, os degraus, né? Ele sobe degraus então, tá? Trata-se de uma espécie de elevação, uma escada, onde a alma reminiscente. O que é essa alma reminiscente? Pessoal, é uma alma que reencarna. Uma alma que vai e volta no movimento, tranquilo, de ida e volta para esse mundo inteligível, para o mundo sensível, ou seja, numa espécie de queda para relembrar. Ainda vamos ver isso com mais calma, isso é só a dialética hoje, para ficar relembrando, ainda vamos ver isso, ainda vamos ver
a teoria das ideias, vamos com calma, tranquilo, essa é só a dialética. E aqui o indivíduo ficava relembrando, tá? Relembrando de onde ele veio até atingir de novo a perfeição. E nisso ele entrava numa espécie de uma subida, numa espécie de uma escalada. Ó, reencarnando, reencarna, né? Que revive várias vezes, ou seja, saindo do mundo sensível, essa é a concepção dele, tá, pessoal? Mundo sensível, que é chamado aqui esse mundo sensível, outros nomes para ele, mundo das sombras, da ilusão, da opinião, até o mundo inteligível, que é o mundo perfeito, real, o mundo do conhecimento. Beleza? Indicado pelo retorno e relembrança. Percebe que não é lembrança, é relembrança? Relembrar, porque ele já sabia. Então ele, na queda, esqueceu e aí entrava nesse processo de subida para ir relembrando até chegar novamente ao status, ao nível, ao patamar, a percepção lá dos deuses. Calma que nós vamos ver no devagar. Beleza? Relembrando, rememorando, olha lá, tudo sinônimo. E aperfeiçoando. Esse aperfeiçoamento é progressivo, ou seja, era degrau por degrau. Era degrau por degrau, nós vemos isso na escala Mores, inclusive. Era degrau por degrau, não pulava, né? Progressivo e sucessivo da alma. No processo dialético de subida para um plano mais perfeito e ideal. Onde está essa dialética? Onde está essa ideia de movimento aqui? A ideia de movimento está justamente no trabalho de se subir e de se voltar de novo para se aperfeiçoar. De se subir e se voltar de novo para se aperfeiçoar. Tranquilo? Beleza? Muito bem, vamos em frente. Aqui, né? Passando, né? Aqui, Hegel. Dialética aí de Hegel. Longe de nós de esgotar aqui, né? Inclusive a equação do primeiro grau de Aufheben. Equação do primeiro grau de Aufheben. Ainda vamos estudar isso mais na frente, aqui mesmo na epistemologia. Tranquilo? Eu não sei se eu jogo isso, não. Eu devo colocar esse Aufheben lá para metafísica, não sei. Mas conforme o caso, nós estamos aqui já na dialética. Aqui você já vai ter uma boa noção do que seria Aufheben, tá? Dialética para Hegel, e você vai, vamos assim, caminhar com as próprias pernas já a partir de agora, cara. A ideia de Aufheben para Hegel é superar. Superar. Grava esse verbo aqui, pessoal. Superar. Grava esse verbo. Grave esse verbo superar. Até o final da aula, pelo menos, né? Muito bem. Só que presta atenção. Essa dialética do Hegel, que ele chama de Aufheben, não, vamos dizer assim, esse superar, esse verbo superar no português, não está sozinho. Entendo o que eu estou falando. Esse verbo superar não está sozinho. Ele vai precisar de mais 2 outros verbos para caminhar junto com ele. São 3 verbos no total, são 3 situações no total que envolvem o conceito de Aufheben, que envolve a dialética de Hegel. Bom, vamos continuar aí no nosso slide. Mas este significado de superar, é o que eu estou explicando, não está completo por si mesmo, vindo a se desdobrar em outros 2 sentidos. Quais são os 2? Vou colocar aqui, ó, negar e também conservar. Calma que eu vou explicar no outro quadrinho, tá explicando melhor ainda isso aí, tá? Negar e conservar. Ficou aí então um tríplice sentido. É semântico, porque o termo aqui, pessoal, está em alemão. Aufheben, um termo em alemão, que para traduzir para o português não tem uma palavra. Essa palavra vai precisar de 3 palavras para colocar dentro. Vai precisar de superar, conservar e negar. Beleza? Bom, mas no geral é um movimento. Não se tem como negar que Aufheben é um movimento.
é um devir, um movimento. De passagem, se liga nessa expressão aqui que é bem interessante, passagem, circular, próprio ou interno das coisas, dentro da própria coisa, dentro das coisas, tem isso. Então não está separado, está dentro da coisa essa aptidão para se transformar. Diferente daquele devir do Heráclito, né? Que uma coisa vai virando a outra assim, encadeadamente. Aqui não. Aqui também tem esse encadeamento, mas essa mudança já está dentro da coisa, pertencendo num nível de profundidade maior. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha, ó, que há a superação de algo que muda, ou seja, tem uma passagem, mas mantém as determinações de si mesmo. Então, algo que muda, mas se preserva. Olha o nome. Se preserva, se conserva. Algo que é negado, se conserva, e nesse processo ocorre a superação. Calma que nós vamos chegar lá. Ocorre pela passagem das coisas para outras coisas, com as minhas palavras, estou explicando isso aí. Permanecendo as determinações nisso, pessoal, o ser vai ser igual ao nada. Ou seja, a verdade não está no ser, nem no nada, mas na sua passagem. A valorização aqui da dialética de Hegel, pessoal, foi o devir. O devir que vai ser o foco da parada. O foco de Hegel não foi o foco dele, pessoal, foi a mudança. Foi a mudança. A mudança em si. É na mudança que vai fazer a interligação de tudo. O foco dele foi o devir, que ele chamou aí de Aufheben. Beleza? Expressão pouco utilizada aí, mas nós estamos aqui nesse curso nosso, né, de pré-vestibular, num nível de profundidade razoável para você, tá entendendo? Pegar aí e beleza? Não sei fazer nada mais ou menos, sabe qual é? Tem que, o máximo que eu posso, vou indo, né? Mas também não vamos aqui ficar com coisas muito mirabolantes, para não é o caso, né, mano? Joia? Beleza. A realidade é uma tensão, cara, que liga o ser e o não ser. Uma tensão. Percebe? Há uma tensão, um fio tensionando o ser e o não ser. Nessa filosofia, a dialética seria mais que um simples método, pois o seu movimento tem o condão de penetrar as próprias coisas. O movimento dialético está intrínseco à coisa. Está aqui o café. O movimento dialético estaria dentro, penetrado no café. O café, por si, já é muito fantástico isso aí, pessoal. Você estudando lá medicina legal, vendo lá as fases, né? As 4 fases lá da putrefação, por exemplo, que é quando o cadáver está, né, se putrefando. Eu sei que vai fazer o período criminal, você deve ter contato com isso aí, concurso, né? Tem lá a fase da coloração, depois da gaseificação, depois da liquefação, depois da esqueletização, a dinâmica, cara, né? A fauna cadavérica que atua ali. Você percebe que uma coisa está dentro da outra. É uma coisa incrível isso aqui, cara. É fantástico esse negócio, cara. Bom, mas vamos em frente. Mais um slide pra gente aí. Então, 3 são o total das significações. Pessoal, significações, sentidos, semânticas. Eu boto assim com expressões para o cara. Que às vezes eu fico com um livro do cara gigantesco, que aquele usa uma expressão que outro. Não.
vamos sintetizar, esquematizar o negócio, beleza? Assumidas por essa expressão ao mesmo tempo. E as três são negar, negeren em alemão. Não sei se exatamente com essa pronúncia. Me desculpe se tiver alguém aí bem fluente aí. Hein? Conservar, aufharren, né? Deve ser mais ou menos essa pronúncia no alemão. E elevação, que seria o próprio aufheben. Bom, negar, conservar e elevar. Negar, se liga pessoal. 1. Negar. 2. Aqui é a dialética do Hegel, aqui. Conservar. 3. Elevar. Negar, conservar, elevar. Vamos de novo? Negar, conservar, elevar. Há uma sequência exata aqui? Olha, para mim acho que não, sabe? Mas se fosse para aquele negócio de tese, antitese e síntese, haveria, né? A tese é a primeira, mas aqui não. Aqui tá bem intrínseco, sabe? Tá bem interligado, cara. Porque quando está negando, já está elevando, velho. É isso aí. Bom, mas tem um sentido de... O negar tem um sentido de anular. Anular. Deixa eu pegar aqui a caneta. Negou é anular. É deixar aquilo sem... Tá? É cancelar. Negar é cancelar mesmo. Negar é cessar, é finalizar. Refere-se ao momento de subtração da sua imediata, da sua imediatividade, subtração da sua imediatidade. Ou seja, subtração da sua imediatidade é um abandono aparente e momentâneo de si. Então seria aparentemente aquilo deixa de ser aquilo. Aparentemente aquilo deixa de ser aquilo, passando a ser uma outra coisa. Muito interessante. Isso é o negar. Então na dialética de Hegel, veja só, na dialética de Hegel nós temos o negar, onde aquilo, uma substância qualquer, daqui a pouco eu vou dar uns exemplos, construir uns exemplos aqui para você, para ficar mais fácil, onde aquilo sendo negado, aparentemente aquilo some, mas não. Lembra que permanece ali, não há uma destruição da coisa. Conservação, é esse agora, conservação, é o que vai confirmar o que eu estou falando. Assume o significado de preservação, de manutenção. Então aquilo que estava sendo negado era só uma aparência, na verdade ele está sendo o quê? Preservado. Ó, era a negação, que é a destruição daquilo, era só uma aparência. Na verdade aquilo ainda está ali. Aquela coisa ainda está ali na dialética do Hegel. E por último, elevação. Trata-se do que já foi preparado. É o resultado final, pessoal. Já foi conservado, já foi passado, já foi superado. Essa é a elevação. Beleza? Vamos em frente? Separei aí alguns exemplos para ficar, veja só. Primeiro exemplo, transformação do barro em tijolo. Barro, tem o barro, vamos fazer tijolo. Fazer telha, tijolo. Negar, eu vou misturar barro com água. Eu estou negando o barro. Misturando barro com água, negação do barro. Conservação, o barro não deixa de ser barro. E na elevação, a preparação do tijolo no forno. Veja só, o barro passou agora a ser o quê? Tijolo, né? E não deixou de ser barro do mesmo jeito. É um barro endurecido agora. Professor, em alguns casos a matéria se transforma, aí já são outras questões, né? Para analisar. Beleza? Mas vamos lá, transformação do trigo em pão. Outro exemplo, trigo em pão. Vamos negar, pegar o trigo e misturar com água e fermento. Vamos adicionar ao trigo água e fermento. Eu estou negando o trigo. O trigo não deixa de ser trigo. Conservação. E a elevação é o pão. É quando o trigo, já adicionado, já feito tudo, já negado e conservado,
ele passa a ser elevado à categoria aí do pão. Não categoria não, tira esse nome aí para não, né? Fica meio aristotélico, né? Transformação da árvore em cadeira, né? Isso aqui é um exemplo meio ruim, né? Bom, enfim. Essa ideia de replantio, né? Porque pegar uma árvore para fazer uma cadeira é uma sacanagem da porra, né? Mas, bom, enfim. Bom, vamos negar quando corta a madeira em peças. Beleza? Agora, cultura de replantio, legal. Sustentabilidade, né? Conservar. A madeira não deixa de ser madeira. Tá lá as peças cortadas, né? Não é mais árvore, mas é uma madeira. A madeira continua sendo madeira sempre. E a elevação, quando virou aquilo uma cadeira lá na carpintaria. Beleza? Vamos ver como é que isso cai em prova. Vou pegar aqui a canetinha. Tá para essa universidade aí, ó, para essa faculdade. Segundo a concepção dialética, a passagem do ser ao não ser, ó, a passagem do ser ao não ser, não é aniquilamento, destruição ou morte pura e simples, mas apenas um movimento. Dialética não tem destruição. Dialética tem o quê? Movimento, né? Para outra realidade. A dialética guarda 3 momentos. E aí cobrou nesse concurso, nessa prova de vestibular, os 3 momentos básicos da dialética. Quais são? 1. Tese. 2. Antítese ou antitese. E o terceiro que nós vimos, síntese. Beleza? Tese, antítese ou antitese, tanto faz, síntese. A resposta aqui então ficou na letra C de casa. Tem mais uma questão aí pra gente. Aí desse concurso, um dos métodos filosóficos e educacionais mais antigos do mundo foi concebido pelo filósofo Sócrates. Olha aí que legal. E consistia em dialogar com o outro, deixando expressar suas próprias ideias. Em um movimento, a nossa aula de hoje é dialética. Em um movimento dialético. Esse método se chamava, o método em si, né? A maiêutica é uma parte, mas costuma as provas tratá-lo como o método em si. É a maiêutica, beleza? Pessoal, acabei de lançar esse curso aqui, ó. É um mini curso de filosofia, cálculo da felicidade. Na verdade, ele faz parte. Você não vai encontrar ele sozinho, não, hein? Você vai encontrar ele lá no meu curso, grandes questões da filosofia, nesse curso aqui, ó, felicidade. Lá tem a aula, é a aula 11. Acabei de lançar, porque o curso já está terminado, mas eu vou lançando esses tópicos aí, meio doido de aprofundamento. Cálculo da felicidade. Acabei de lançar, nesse exato instante. Estou gravando essa aula aqui no YouTube. Eu acabei de lançar esse curso aí, tá? Cálculo da felicidade, de Jeremy Bentham. Muito legal. É uma extensão de uma grande questão aí da filosofia, que é a felicidade. E aí, amigo, é possível ser feliz ou não é? Você só vai ter essa resposta, né? Se você comprar lá meu curso, cara. Tranquilo? Ou então, bom, você deve estudar uma outra fonte aí, né? Mas eu acho que o meu é melhor do mundo, hein? Sério mesmo, cara. Não tô vendo ninguém melhor que esse curso aí não, cara. Tranquilo? Mas é que não tem nada melhor nem pior, né? Ninguém é melhor nem pior que ninguém, cara. Tranquilo? Compre esse curso. Esse curso você vai ter o curso Cálculo da Felicidade. Para comprar esse curso, eu ia vender como mini curso, mas não. Esse não, vai fazer parte lá do meu curso, já vai fazer parte mesmo, né? Do meu curso de felicidade, que o curso fica completo. E eu linkei ele com algumas coisas lá do curso, falando, né? Esse curso está muito legal, beleza? A apostila do módulo 1 sendo vendida lá no meu site, www.leonardobragaflores.com, beleza? E aqui as grandes questões da filosofia. Esse curso que eu estou falando é esse aqui que eu acabei de falar, ó, felicidade, ó. Esse aqui já está lá sendo vendido. Esse aqui também, bem ou mal, intuição e amor e paixão. Para você não aparecer, essas letrinhas aqui estão meio
né? Não reagiu aqui no capturador de tela, mas aí aparece isso aqui que eu estou riscando a você: felicidade, bem e o mal, intuição, amor e paixão, todos eles muito legais. Esse curso que eu acabei de gravar aí da felicidade, o cálculo da felicidade, né? Está lançado nesse curso aqui, ó, felicidade. E você é o meu convidado. Meu convidado. Tem mais um negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Pô, não podemos, né? Me ajuda aí no canal, tranquilo? prof.leonardobragaflores@gmail.com é o meu Pix. É o meu Pix. Beleza? Nós vamos ficando por aqui. Vou me despedindo de você, tá? Essa foi a nossa aula. Agora esqueci o número, né? Deixa eu ver aqui. Essa foi, olha só quanta coisa legal, hein, cara? Só para me despedir legal, para fazer essa foi a 25, né? Dialética, aula de número 25. Ficamos por aqui. Te aguardo lá nos nossos cursos. Te aguardo no próximo encontro. Encaminhe para os colegas esse vídeo que estiver estudando essa aula aí, porra, brincadeira, hein? Aí, Platão, tudo na equação do primeiro. Eu aproveitei aqui a dialética para, né, traçar uma estratégia e matar a questão de prova lá que você vai precisar, né, pessoal? Tranquilo? Pensa nessa galera aí, né? Vestibular e tal, faz aí, interior do Brasil, né? Militar, o cara tá começando a vida, entendeu? Tem que fazer aquele concurso, aquela prova, a dialética aí, beleza? Daqui de tudo que a gente viu, todas são importantes, né? Tanto a do Heráclito, quanto a do Sócrates, quanto a do Platão, quanto a do Hegel. As quatro não tem como, essa aqui, não. As quatro são boas, a aula foi boa, e é isso aí. Te agradeço. Um abraço a todos, fique com Deus. Participa, pode escrever o que você quiser aí embaixo. Um abraço a todos, fique com Deus. Valeu.